Povo de Deus, bom dia. Graça e paz a todos. Podem sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos para a palavra de hoje, pessoal. Eu quero compartilhar com você a segunda parte de uma mensagem que nós começamos aqui no domingo. Só que hoje a gente vai começar no livro de Josué. Abra sua preciosa Bíblia no livro de Josué. Eu fiz um resumo do livro todo de Josué, dos 24 capítulos. Está tudo aqui anotado, anotei no meu bloco de notas, capítulo 1, 2, 3, 5, 6 ao 12, 13 ao 21, 22. Fiz toda uma anotação aqui. Como hoje é a mini vigília da manhã, a gente se estende aqui até meia-noite para explicar todo o livro de Josué. Josué capítulo 1, logo no início da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Antes da gente começar algumas leituras, alguns pontos que eu vou ler, prepara papelzinho, caneta, eu vou muito mais citar do que ler, então você vai anotar bastante palavras-chave, porque como eu peguei o livro todo e anotei os pontos chaves para poder dar a pregação de hoje, vai preparar muito mais papel e caneta e bloco de notas para anotar as palavras-chaves da pregação de hoje. Mas deixa eu relembrar com você. Domingo agora, nós demos aqui a primeira parte, são 2 mensagens de Deus de direcionamento para nós, para esse ano de 2026 em diante, né? E domingo agora nós falamos sobre prioridades. Foi o tema da pregação de domingo, prioridades. E nós vimos que botar Deus como prioridade não é falar que Ele é prioridade na nossa vida. Pelo contrário, a forma como nós vivemos o nosso dia a dia, isso comunica para Deus se Ele realmente tem um papel importante na nossa vida, se Ele realmente é uma prioridade na nossa vida ou não, se aquela correria hoje não dá, não tenho tempo, estou muito cansado, aí eu consigo tempo para ir para a praia, eu consigo tempo para passear, eu consigo tempo para trabalhar, eu consigo tempo para tudo, menos para ir para a igreja. Só não tenho tempo de ler, de orar, porque é festa, é final de ano. Essa correria minha nas coisas da terra e essa falta de tempo para orar, para ler Bíblia, para buscar a Deus, ela comunica para Deus se Ele é prioridade ou não na nossa vida. A gente viu Mateus capítulo 6, onde Jesus fala das nossas necessidades na terra, mas Ele dá a chave dizendo: buscai primeiro, quer dizer, prioridade, o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Ele fala exatamente dessa vida aqui na terra, mas Ele fala, a prioridade é o reino de Deus e a sua justiça, para que Deus possa abençoar e acrescentar as demais coisas na nossa vida. Vimos depois a história da multiplicação da farinha e do azeite, lá de 1 Reis capítulo 17, né? Onde Jesus fala em Lucas 4, que havia muitas viúvas em Israel, literalmente morrendo de fome e de sede. Mas Deus envia Elias para poder prover na vida de uma apenas, que nem de Israel ela era. E quando Elias chega e pede água para ela, ela vai pegar, ele fala, traz também um pão para eu poder comer. Ela fala, olha, vive o Senhor teu Deus, eu não tenho nada para comer. Peguei aqui um pouco de madeira, vou fazer um fogo, misturar com o resto de azeite, de farinha, fazer um pequeno bolo, partir para eu e meu filho comer e esperar a morte, porque acabou a comida na terra. E Elias fala, tema não, vai para sua casa, faz esse pequeno bolo, só que traz aqui para fora e traz para mim. Faz primeiro para mim, foi o que ele disse. E depois farás para ti e para o teu filho.
Então, quer dizer, ali foi um teste de quem é prioridade. Elias está representando o próprio Deus diante daquela mulher, aquela mulher que só tinha um pouquinho para ela e para o seu filho comer, e um homem fala, tira do teu e do teu filho e dá para mim, algo que parece humanamente absurdo. Um profeta, um pastor falar, não come nem você, nem o teu filho, o último pedaço de pão que vocês têm para comer, não tem mais nada, mas traz para mim, depois Deus vai dar para vocês. A mulher confia, faz, o azeite, a farinha se multiplica durante toda aqueles mais de 3 anos de seca que ainda tinha pela frente, e viveram do resto e prosperaram. Mas porque botaram o Elias, que é o próprio Deus, em simbologia, em primeiro lugar. Entendemos que quando fazemos primeiro para Deus, sempre vai ter para nós também. Faça primeiro para mim, depois terás para ti. Diga glória a Deus. E depois vimos, para fechar o livro principal, foi o livro de Ageu, aonde o povo fica mais de 70 anos fora da sua terra, abandonada, destruída, nômades, matagal, uma terra inabitável até então. E quando o povo volta para sua terra, tem aquela urgência digna, né? Acabei de voltar, a cidade está abandonada, foi destruída há 80 anos atrás, né? Arredondando assim, matagal, não tem poço para cavar, beber água, não tem muro para me proteger enquanto eu durmo. Surgem aquelas urgências que são dignas, mas porque eles colocaram a urgência de reconstruir suas casas, sua terra, na frente de reconstruir o templo, a gente viu que por causa disso eles ficaram mais ou menos 15 anos plantando muito e colhendo pouco, comendo e continuava com fome, bebia, mas continuava com sede, se vestia, mas ninguém se aquecia, e aqueles poucos que tinha salário era no sactel furado. Ali vai dizer, é por isso que o céu não manda chuva, a terra retém o seu orvalho, os animais não estão produzindo, é por isso que o negócio está a trancos e barrancos. Ele fala no versículo 9 do capítulo 1, porque cada um corre para sua própria casa e abandonaram a minha casa. Eles trocaram a urgência pela prioridade. Fez com que começasse a dar errado as coisas. Amém? Depois da repreensão, o povo teme, se arrepende, obedece. Aí Deus fala, agora eu estou com vocês. Aí ele começa a trazer riquezas da outras nações para reconstruir o templo, cidade, e coisas que eles não fizeram em 15 anos, na força do braço, com a bênção de Deus, eles conseguiram naquele mesmo ano. Diga agora. Aonde cuidado para não trocar urgências e necessidade, correria, por aquilo que é prioridade. Foi o tema base da pregação. Hoje, entrando na história de Josué, você vai ver que a linha de pensamento é a mesma. É uma outra história, é um outro povo, é um contexto de guerra, de batalha, de posse. Mas você vai ver exatamente isso, que se Deus está na frente, se Ele é prioridade, se o compromisso está em dia, se a aliança está em dia, os resultados positivos são o mesmo. E se Deus está de lado, se a aliança está quebrada, se a comunhão foi perdida, vai ficar plantando muito e colhendo pouco, vai ficar recebendo salário no sactel furado, vai continuar dando errado. Deus tem que estar na frente. Amém? O Espírito Santo, ele está nos orientando para esse próximo ano adiante. Tenha uma aliança com Deus, tenha Deus como prioridade para que as coisas possam cooperar, possam se encaixar, para que Deus possa acrescentar na nossa vida, não ficar sobrecarregado, plantando muito, colhendo pouco. Pelo contrário, vai colher mais do que planta. Amém, igreja? Quem está entendendo até aqui? Então, entrando agora na mensagem de hoje, no livro de Josué, capítulo 1,
Já abriu aí? Josué capítulo 1. Deixa eu fazer um resumão aqui de algumas coisas em partes com você. Eu anotei muita coisa desse livro, eu fui lendo capítulo por capítulo, anotando e pesquisando algumas coisas da história para poder trazer com exatidão para você. A história de Josué, ela acontece mais ou menos entre 1400 a 500 anos antes de Cristo na Terra. Hoje estamos a 2025 depois de Cristo. A história aconteceu 1400, começa a acontecer 1400 anos antes, ou seja, de Josué até nós, arredondando, quase 3.500 anos já se passaram. E Deus registra a história dele no seu livro sagrado para servir de exemplo para nós no dia de hoje. Amém? Prioridades foi o tema da pregação de domingo. Qual é o tema da pregação de hoje? Anota aí o tema da pregação de hoje. Transformando a promessa em posse. Esse é o tema porque, né? O livro de Josué é exatamente isso. A promessa que Deus deu lá para Abraão, quase 500 anos atrás, começa a se cumprir praticamente 400 e poucos anos depois com Josué. Então a história de Josué, ela transforma a promessa que Deus deu para Abraão e a sua descendência em realidade, em posse. E eu anotei alguns pontos chaves que fizeram com que a promessa virasse posse, a teoria virasse realidade. Amém? Quem quer tomar posse da promessa? Então você vai anotar algumas palavras-chave que eu vou te dar já já. Quando eu falar que é para anotar, você vai anotar. Então a história acontece 1400, 1300 a.C. Deixa eu explicar para você. O capítulo 1 de Josué até o capítulo 5, ele só registra a preparação do povo para tomar posse. Uma preparação muito mais espiritual do que militar ou qualquer coisa. E isso chama muita atenção. O livro de Josué é um livro de guerra. É um livro de muita batalha. 31 reis que foram tombados pelo exército de Josué. Só que mesmo sendo um livro de guerra, os primeiros 5 capítulos é totalmente voltado para uma preparação espiritual e não militar. Fala comigo, a vitória, ela começa no mundo espiritual. Vou repetir, foram 31 reis humanos, literalmente, nações, guerras, batalhas, mas os primeiros 5 capítulos de Josué é totalmente dedicado a uma preparação espiritual para que pudesse vencer todas as guerras na terra. Já entendeu isso aqui já? Já pegou esse código? Guerras na terra. Mas antes de falar de estratégia, de exército, de carros, de cavaleiros, de batalha, de conselho e qualquer coisa poder bélico, os 5 primeiros capítulos é voltado para preparar eles espiritualmente para conquistarem a terra. Amém, igreja? Isso é muito bom. Do capítulo 6 até o versículo 12 é só guerra. Começando com Jericó e terminando lá com os reinos de Canaã. Do 6 até o 12 é guerra atrás de guerra atrás de guerra. Do capítulo 13 até o versículo 21 vai ter a divisão. Vão repartir a terra, essa parte aqui até aqui fica com a tribo tal, essa parte aqui até aqui vai para a tribo tal. Eles vão repartir a herança. Depois de 6 a 12 de guerra, 13 até o 21, é repartir todas as conquistas e começar a desfrutar das bênçãos do Senhor. Amém? E, não menos importante, o final do livro, que é do capítulo 22 até o capítulo 24, ele fala da renovação da aliança. Ou seja, para que a bênção permaneça. Vou repetir, capítulo 1 até o 5, preparação espiritual para vencer a guerra. Capítulo 6 até o 12, só guerra. Capítulo 13 até o 21, repartindo a bênção. 22, 23 e 24, renovar a aliança
para não perder a bênção que Deus te deu. Quem entendeu até aqui? Quem está pegando os pontos-chave da mensagem? Que depois de 40 anos dentro do deserto, anos e anos lutando, 400 anos esperando a promessa, aí agora toma posse e desvia e perde tudo? É absurdo, né? Depois de tanta luta, tanto suor, tanta guerra, tanta batalha, aí toma posse, esfria, se contamina com outros deuses, abandona o Senhor, se perde, aí perde tudo aquilo que lutou tanto para conquistar. Então Deus, quando vai fechar o livro de Josué, a história dele, os últimos 3 capítulos é só orientação para renovar a aliança e permanecerem com o Senhor, para que tudo que eles conquistaram com tanta guerra, literalmente, pudesse permanecer para a vida toda. Não é só alcançar a bênção, tem que aprender a manter a bênção com você. Tem muita gente que até chega, mas depois perde. Chega, mas não mantém. Então esse livro, ele está dividido em 4 partes: a preparação espiritual, as guerras, o desfrute das conquistas e a renovação da aliança para que a bênção permanecesse para sempre. Amém, igreja? Quem entendeu até aqui? Beleza. Agora capítulo 1, vamos começar a leitura. Josué capítulo 1. Aqui no capítulo 1 eu li e eu separei 4 coisas desse capítulo 1, e essas 4 é para você anotar. Primeiro eu vou ler o versículo, depois eu falo. Capítulo 1, versículo 1 também. Eu vou ler direto na televisão, bota na King James aí logo. Vamos lá, ó. Logo após a morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Eterno a Josué, filho de Num, ministro de Moisés, ele ordenou, olha bem o versículo 2, ó. Moisés, meu servo, morreu. Agora faz o quê? Levanta-te. Atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que eu estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Aqui no versículo 2 tem uma anotação que eu fiz, que eu achei bastante interessante. Anota aí, a primeira anotação do versículo 2. Anota aí. Deus não muda a promessa, mas muda o líder. Ó, Deus é o mesmo, o plano é o mesmo, o propósito é o mesmo, a ideia é a mesma, a palavra é tudo o mesmo. Só que Moisés para no caminho. Mas o plano não para. O propósito não para. Deus continua através de outro. Isso aqui é muito forte, igreja. Se não for através do Moisés, é através de Josué. Se não for através de Josué, é do Caleb. Os planos do Senhor vão se cumprir. Ou através de você, ou se você der mole, ele coloca um Josué no teu lugar. Fala para o teu vizinho assim, ó, Deus tem planos para cumprir na sua vida e através da sua vida. Mas se você der mole, tem um Josué para ficar no teu lugar. Porque o Moisés deu mole, deu ou não deu? Ainda que foi uma bobeirinha, eu fiquei com raiva de Israel, nem de Moisés. Mas deu mole. Até porque também, né, o Josué simboliza a graça, o Moisés simboliza a lei. A lei te deixa na fronteira da promessa, mas não toma posse. Só a graça te faz entrar lá. Então tem uma simbologia disso também. O Josué simboliza o próprio Senhor Jesus. Por isso que só com o Josué que entra na terra, com a graça, não com a lei. Com a lei no mar você para na fronteira, você não entra. Mas é uma outra mensagem sobre isso. Mas essa parte é interessante. Deus é o mesmo, a palavra é mesmo, o propósito é o mesmo, o plano, é tudo o mesmo. Só que não era mais agora com Moisés, agora era com Josué. Igualzinho Elias, que falou, não, 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 então vai o Eliseu no teu lugar. Então, se você tiver a obediência, servir, feliz é você. Porque vai se cumprir em você e através de você. Mas aí se for meio orelhudo, cabeça dura, procrastinador, rebelde, desobediente, o plano vai se cumprir. Só que não vai mais se cumprir na tua vida. Vai se cumprir através do Josué que Deus colocar no teu lugar. Amém?
Fala para o seu vizinho assim, ó, você não é indispensável. Fala assim, abre teu olho. Somos nós, eu e você, que precisamos de Deus. Se Ele quiser, Ele usa pedra. Ele usa jumento de Balaão. Ele usa mula. Ele usa o que Ele quiser. Usa criança, usa até o peixe para converter o Jonas. Então, ou a gente se coloca na prontidão e você vai ser honrado pelo próprio Deus, vai ser extremamente abençoado, ou infelizmente, se for meio cabeça dura, você vai perder muita coisa que Deus tinha para você, infelizmente. E o pior de tudo é que quando nós perdemos algo que Deus tinha pra gente, você não sabe que você perdeu. Você não sabia nem que ia ganhar? Isso que é o pior, é perder coisas que você nem sabia que ia ganhar, por causa da desobediência. Amém? Esse é o primeiro ponto, anotou, né? Segundo ponto, vamos continuar a leitura. Versículo 3, vai lá para o versículo 3. Continua, ó. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou. Como prometi a Moisés, desde o deserto até o Líbano, até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, ao mar grande, o Mediterrâneo no oeste, ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Mas por quê? Porque assim como eu estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Aí nesse versículo 5, tem uma outra frase para você poder anotar. Anota aí a segunda frase. Anota aí. Presença precede a vitória. Foi o que exatamente Deus falou com ele, não foi? Ele falou, olha só, ô Josué, ninguém vai resistir você. Todos os teus inimigos vão tombar, vão cair, tu vai vencer geral. Mas por quê? Porque eu sou bravo, porque eu sou forte? Não, não. Porque assim como a minha presença, ela foi com Moisés, ela vai contigo também. E por isso tu vai vencer todas as tuas guerras. Amém? Então no versículo 5 você anota isso aí. A presença de Deus, ela antecede a vitória. Pergunta para o seu vizinho, quer vitória? Pergunta de novo, quer vitória? Então leva a presença de Deus com você. Tá aí, ó, tá bem claro. Ninguém vai te resistir, ninguém vai travar você, ninguém vai impedir a posse da promessa, ninguém vai parar você, porque a minha presença vai contigo. Não vai ser os teus exércitos, os teus cavaleiros, não vai ser os teus carros de guerra, não vai ser a força do teu braço, vai ser a minha presença que vai anteceder todas as tuas vitórias e conquistas. Amém? Fala comigo de novo. Presença, ela antecede a vitória. Se eu quero vitória, eu tenho que pagar o preço para carregar a presença. Amém? Quem entendeu o segundo ponto? Quem está gostando até aqui? Está em conexão com o domingo. Só não vou ficar repetindo domingo. Mas está tudo em conexão. Tudo em conexão. Botou prioridade, tem presença. Aí não vai ser o Josué, vai ser você mesmo que vai tomar posse. Amém? Continuando. Versículo 6, não é isso? Agora do 6 até o 9, ó. Seja forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que aos seus pais jurei lhe dar. Então, somente de fato, de novo, né? Seja firme e corajoso, para teres o zelo de agir, fazer, de acordo com todos os mandamentos da Torá, a lei do Senhor, que te ordenou Moisés, meu servo, e não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenha sucesso em todas as tuas realizações, que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios, medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de agir em conformidade tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Ora, não te ordenei eu, seja forte e corajoso? Não temas e não te apavores, porquanto eu, Senhor teu Deus, estou contigo por onde quer que andares. Do versículo 6 até o versículo 9, tem uma outra anotação que eu fiz aqui. Anota aí. Deus garante a vitória
mas não facilita. Desse versículo 7 até o 9, claramente Deus está garantindo a vitória, mas 3 vezes ele falou: se esforça e tenha muito bom ânimo. Em outras palavras, a minha presença ela vai garantir a vitória, mas eu não vou dar moleza para ninguém. Não vou facilitar para ninguém. Tem que fazer sua parte. Tem que correr atrás. Nós somos cooperadores de Deus. Quem veio domingo agora? Quem veio domingo? Quem assistiu o teatro domingo? Quem viu o personagem preguiça? Não, eu deixo na mão de Deus, não é o que a Bíblia diz? Deixa que Deus faz tudo. Aqui, ó, tá bem claro. Não. Eu garanto a vitória. Mas tu vai ter que aprender a ser esforçado. Deus não honra gente preguiçosa. Deus abomina a preguiça. Esse mês de janeiro tu vai ler Provérbios. Vai ver Deus bater no preguiçoso do início até o final de Provérbios. Não adianta. Tem que cooperar com Deus. Você tem que se esforçar para a tua parte. 2026 vai mudar em nada se você for preguiçoso igual você foi esse ano. Não vai mudar nada. Você vai apenas trocar o seu calendário. A única mudança é de calendário. Porque você foi preguiçoso. Você não colocou Deus como prioridade. Você não se esforçou. Você não pagou o preço para carregar a presença, fazer o que Deus está ensinando. Aí não vai mudar nada. Vai ser um ano exatamente igual e nada muda. Amém, pessoal? Então esses 3 versículos eles mostram claramente que Deus garante a vitória, mas Ele não vai facilitar. Você vai ter que se esforçar para poder tomar posse. Vai ter que suar, vai ter que correr atrás. As coisas Deus não facilita. Até porque tudo que vem fácil, ninguém dá valor. Isso não faz você crescer, amadurecer, nem serve de exemplo para ninguém se veio fácil. Agora conquistou com luta, com suor, fez a tua parte, você valoriza, você cresceu, você amadureceu e o teu testemunho incentiva outros também a fazer igual. Então Deus sabe o que fazer. Amém? Versículo 8, volta para o versículo 8 agora. Última das 4 anotações do capítulo 1, essa é a última. Versículo 8. Que o livro da lei, a palavra de Deus, esteja sempre nos teus lábios. Medita, estuda, medita na palavra. Quando? De dia e de... Para que tenha cuidado de saber ou fazer? De fazer, de agir. Não é só para saber, é para fazer, de agir em conformidade com tudo o que nele está. Olha agora, porque desse modo, aprendendo a palavra, colocando em prática, serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito, sucesso. Diga glória a Deus. 4ª anotação e última desse capítulo 1. Anota aí. 4ª anotação do capítulo 1. Josué capítulo 1 não começa com estratégia militar, mas começa com a palavra de Deus. É a 4ª anotação. Não, é a 4ª. Na verdade, do capítulo 1 é a 4ª, mas eu falei outras coisas antes, Mas desse capítulo 1, essa é a 4ª. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª. Essa é a 4ª mesmo. Então anota aí, a 4ª do capítulo 1. Josué capítulo 1, ele não começa com estratégia militar. Ele começa com a palavra, está aí o versículo 8. Amém? Começa com Ele falou, você poder ter sucesso em tudo que você fizer, medita na minha palavra de dia e de noite e faça tudo como está escrito. Aí tu vai vencer em todas as suas empreitadas, terá sucesso e bom êxito. Eu falei isso logo no início, que o capítulo 1 até o capítulo 5, Deus prepara o povo espiritualmente para a guerra. Ele não prepara militarmente, que também é importante, mas ele prepara espiritualmente para que pudesse vencer as suas guerras. Então, meu irmão, a vitória
É só você ler a Bíblia. Ela já começa no mundo espiritual. Quem já venceu no mundo espiritual, venceu na terra. Quem já perdeu no mundo espiritual, já perdeu na terra. É sempre assim. Sempre assim. A batalha, ela começa sempre no mundo espiritual. Então, para isso medita, palavra, jejum, oração, presença, Espírito Santo, comunhão, aliança, para já vencer na terra. Amém, igreja? Para isso, domingo, prioridade tem que ser o Senhor. Quem está entendendo? Quem está compreendendo? Então, vou repetir até aqui, hein? Para todo mundo poder pegar tudo que foi falado. Capítulo 1 até o capítulo 5 fala da preparação espiritual. Capítulo 6 até o 12 fala das guerras. 13 até o 21 fala da divisão da herança. E do 22 ao 24 fala da renovação da aliança para que a bênção permanecesse e não fosse perdida. Aí só no capítulo 1 nós vimos que Deus não muda a promessa, mas mudou o líder. A promessa é o mesmo, o plano é o mesmo, Deus é o mesmo, o propósito é o mesmo, mas não era mais Moisés, era Josué. Depois vimos que a presença, ela precede a vitória no versículo 5. Deus falou, assim como eu fui com Moisés, serei contigo e ninguém te resistirá. Depois vimos também que Deus garante a vitória, mas não facilita. 3 vezes ele fala, se esforça e tenha bom ânimo. E vimos por último no capítulo 1, nesse versículo 8, que antes de Deus preparar qualquer estratégia terrena militar, Deus prepara o povo com a palavra de Deus. Essa é a nossa maior arma para vencer todas as nossas guerras. Diga glória a Deus. Quem entendeu até aqui? Quem está conseguindo já entender o processo para transformar a promessa em posse? Quem está conseguindo entender isso? Está anotando as palavras-chave? Só palavra-chave para anotar, não precisa anotar tudo não. Só palavra-chave. Agora, eu vou citar algumas coisas, tá? Se você quiser anotar. No capítulo 2, eu fiz uma só anotação do capítulo 2. Tem muita coisa, né? O capítulo 2, ele vai registrar a história de Raabe. Quem já ouviu falar de Raabe? Raabe, a prostituta ou ex-prostituta Raabe. É interessante que o capítulo 2... antes da destruição de Jericó, fala da salvação de uma prostituta e de toda a sua família. Em qualquer religião do planeta, Raabe é uma das mais improváveis de serem salvas. Qualquer tipo de religião, mas na graça ela foi salva. Antes da destruição de Jericó, houve salvação de uma prostituta e de toda a sua família. Diga glória a Deus. Isso já mostra claramente. Qualquer tipo de perseguição contra o cristianismo. Mas Deus é amor e mandou destruir Jericó inteira. Pois é, se arrependesse igual rápido, estava todo mundo salvo. Mandou. Quem Jericó matou homem, mulher, criança, idoso, bebê, boi, vaca, cachorro, gato, matou tudo. Que Deus amor é esse? Mas aqui, antes de destruir todo mundo, antes de matar qualquer pessoa, houve salvação de uma família inteira e de uma mulher que era prostituta por cima, mas que creu e se arrependeu. Eles de Jericó foram destruídos porque não criam, não se arrependiam, e as práticas em Jericó eram perversas ao extremo que eles faziam, a ponto de matar o próprio filho para as entidades. Eu tenho 2 filhos, Ezequiel e Lídia. O Ezequiel tinha que ter matado para Baal. Eu tinha que literalmente amarrar o Ezequiel numa pedra, pegar uma faca e enfiar na barriga dele, bum, e rasgar no meio, tirar as tripas e dar o sangue para Baal. É o que eles faziam lá. É o que todos tinham que fazer lá. Amém? Então, não tem coisa fiada. Antes da destruição, houve salvação. Inclusive, Raabe, ela simboliza a igreja. É outra pregação, mas é muito boa. Simboliza a própria igreja, né? No capítulo 3, esse eu vou ler. Capítulo 3, versículo 5. Abra aí no capítulo 3, bota no versículo 5. Olha o que diz ali, Deus está preparando o povo para a batalha. Capítulo 3, Josué orientou o povo, amando de Deus. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós.
Pergunta para o seu vizinho, quer maravilhas para amanhã? Responde para ele, se santifica hoje. Tá aqui, ó. Novamente, igualzinho tudo que estamos falando aqui. A presença, a santidade, a prioridade ao Senhor, tudo isso antecede as maravilhas, antecede as vitórias, antecede as conquistas. A partir desse capítulo, Deus vai confirmar a liderança de Josué, vai abrir o Jordão, fazer um milagre maravilhoso, vai começar a mostrar a presença dele no meio, o poder dele no meio do povo. Mas ele fala, só que para eu fazer isso amanhã, vocês hoje devem se santificar para que eu possa amanhã fazer maravilhas para vocês. Amém? Se quiser anotar uma dica, eu vou te dar uma dica. Se você quiser anotar, para quem pode, para quem puder, é um excelente conselho. Domingo é o nosso dia principal na igreja. Verdade ou mentira? É o dia principal na igreja. Você pode, tirando quando tiver um compromisso, né? Às vezes tem uma festa, um aniversário, mas quando não tem, sábado à tarde para o final do dia. Esquece televisão, esquece filme, esquece série, esquece tudo. Tira o final de sábado, de tardinha, viração do dia, a partir das 6 por aí. Vai ler, vai orar, vai separar a roupa de domingo, vai santificar todo aquele seu final na viração do dia, para vir domingo já santificado. No domingo, quando estiver aqui na igreja, Deus fará maravilhas na sua vida. Vai ter resposta, vai ter cura, vai ter libertação, caminho de estrava, tudo acontece, irmão. Aprenda isso que eu estou te falando. Agora, sábado, vai dormir 3 horas da manhã, já é domingo praticamente, é domingo, vai dormir 3 horas da manhã. E ficou vendo um filme lá satanista, né, por cima. Invocação de capeta, de não sei o que, de morte, tudo que elogia o capeta, pecado. A pessoa se contamina toda no sábado domingo. Aí vem domingo que Deus querendo que Deus faça as maravilhas. Aí ela entra e sai, não muda nada. Quer que Deus faça maravilhas, meu irmão? Então se santifica. Tem a noção das coisas, pelo amor de Deus. Aí no sábado não leu, não orou, não buscou, enfiou um monte de porcaria, pecou, fez um monte de besteira. Aí no domingo quer ser cheio do Espírito Santo, quer ser batizado com o Espírito Santo, quer que Deus responda a oração, quer cura, quer libertação. Não, tá aqui, ó. Você quer que Deus faça maravilhas amanhã? Então se santifica hoje. A santificação, que é uma separação das coisas do mundo para Deus, ela também precede as maravilhas do Senhor. Quer maravilhas? Então se santifica. Amém? Quem entendeu esse conselho? Quem entendeu? Pode ser de terça para quarta, pode ser de quinta para sexta. O dia que você quiser, faz assim um propósito com Deus e vai se mantendo constante no ano. Você vai ver Deus fazendo maravilhas o ano inteiro na sua vida. Amém? É a palavra de Deus, está aí, ó. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aí, esse é o capítulo 3, capítulo 4 e 5 vai dando algumas direções também semelhantes. Aí vem o capítulo 6, vai para o capítulo 6. Capítulo 6, quando eu li, esses dias eu fiquei rindo. Versículo 1. Quem já ouviu falar das muralhas de Jericó? Tinha alguma arma que derrubava aqueles muros? Não tinha, né? Não tinha nada que derrubava. As muralhas de Jericó eram intransponíveis. Não tinha nenhum tipo de armamento que podia derrubar. Só que olha o versículo 1, vai dizer assim, ó. Deus falando para Josué. Os portões de Jericó estavam muito bem, o quê? Trancados, tudo fechado. O povo de Jericó se trancou lá dentro da cidade. Ninguém entra, ninguém sai. A fim de que os israelitas não pudessem invadir a cidade. Ninguém podia entrar nem sair da fortaleza. Aí vem o versículo 2. Então Deus falou a Josué: veja, entrego nas tuas mãos Jericó, seu rei e os seus homens de guerra. Quando eu li, eu fiquei rindo. Não sei se você já enxergou o que eu enxerguei. Pensa no povo. A cidade literalmente tem 2 muralhas cercando 100% da cidade, grossura de 4, 5 metros, altura de vários metros, até casa era construída em cima do muro, até carro da versão do muro, nada derruba. Aí Deus mostra, olha lá Josué, tá tudo trancado, fechado, ninguém entra, ninguém sai, nada derruba isso aí.
Aí ele fala, tá vendo? Já entreguei para você. O que eu estou vendo é tudo travado, fechado na minha frente. Entendeu o que eu falei? O que eu estou vendo com os olhos é uma cidade inteira trancada, ninguém entra, ninguém sai, não tem como. Aí Deus fala, tá vendo isso? Está na tua mão já. Isso aqui é enxergar com os olhos da fé. Porque o que eu estou vendo está fechado, está trancado, não tem como passar e derrubar. Aí Deus fala, viu, Josué? Tá aí para você. Deus é tremendo, né? Na verdade, eu fiquei rindo, eu gosto de ficar imaginando quando eu leio. Aí eu tava rindo, eu falei, caramba, o cara tá vendo tudo trancado, tudo fechado. Imagina ele chegar, aí tá um paredão gigantesco na frente dele. Aí Deus fala, aí Josué, tá vendo? É teu já, só toma posse. E não tem arma, não tem como subir, não tem como passar, não tem nada para poder derrubar aquilo ali. Aí Deus fala, tá vendo? Eu já entreguei nas tuas mãos. Amém? Anote isso aí, ó. Deixa eu ver como é que eu botei aqui, ó. Eu botei mais ou menos assim, ó. Esse versículo 2, né? Visão de fé, que é ver o invisível. Deus já está vendo diferente. Os olhos naturais estão vendo fechado, amarrado, travado. E Deus fala, não, isso aí já é prova de que a terra é de vocês. Está todo mundo com medo aí trancado, vocês vão derrubar. Aí no capítulo 6 ainda, né, Deus vai dar aquela instrução de uma vez por dia dar a volta, no 7º dia dar mais 7 voltas, trocar a trombeta, dar o grito de guerra, os muros vão cair, eles vão conquistar, e beleza. Então o capítulo 6 é a primeira guerra. Eles vão conquistar a, até então, inconquistável, que era a terra de Jericó. Uma batalha literalmente impossível de ser vencida. Amém? Deixa bem claro. Jericó, literalmente uma batalha impossível de ser vencida lá dentro. Talvez lá fora vencesse. Mas lá dentro, entrar, invadir, completamente impossível. E venceram e conquistaram. Amém? Logo após a conquista de Jericó, na mesma noite, madrugada, aquela manhãzinha ali, no final da guerra, havia uma outra terra, ali perto. Olha que engraçado, o nome da terra era Ai. Tinha poucos inimigos naquela terra, muito mais fraca do que Jericó, era a terra de Ai. E naquele calor da emoção, né, acabou de conquistar, os muros caíram. Nossa, que vitória sensacional! Aí eles viram a terra de Ai e decidiram já aproveitar o sangue quente. Vamos invadir logo Ai também e já conquista logo essa terra. Aí vem o capítulo 7. Capítulo 7, versículo 1. Vai ter um problema agora no capítulo 7. Entretanto, os israelitas, eles foram infiéis com relação ao Herém, o anátema, que fora consagrado à destruição, porque Acã, é o nome do cara aí, Acã, filho de Carmi, neto de Zabdi, bisneto de Zerá, tribo de Judá, ele se apossou de alguns objetos que estavam sob o anátema. E por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Para por aqui, volta para o início do versículo 1. Vou fazer uma pergunta para você. Volta para o início do versículo 1. É complicado. Olha como é que as consequências, elas são muito graves. Aqui vai dizer o seguinte: entretanto, os israelitas foram o quê? Infiéis. Esse mesmo capítulo mostra que quem foi infiel foi um homem, Acã. Só que Deus falou que a nação inteira foi infiel por causa de um homem. Ele não vai pagar o preço sozinho. Ele e a nação toda vai pagar por causa da desobediência de uma pessoa só. Isso que é complicado. É igual quando fala de uma família, por exemplo, aonde se um da família faz besteira, a família toda sofre junto. Igual quando fala de uma igreja, se um só é infiel, a igreja inteira acaba sofrendo junto. Isso que é o problema. Se for só o Acã que se lascar, não é dele. Agora eles vão perder essa batalha, 36 homens inocentes vão morrer na guerra, vai ficar essa mancha de derrota na história de Israel para sempre, por causa de apenas um único homem. Amém, pessoal?
Cuidado quando você erra, porque as consequências podem não cair só sobre você. Podem cair sobre filhos, sobre netos, sobre o casamento, a família. Muita gente pode ser atingida por causa de uma pessoa. Se só quem errasse pagasse, era menos pior. Agora, quando um erra e inocentes pagam junto, acaba sendo grave a consequência. Amém, igreja? O próprio Deus falou, Israel pegou, não falou foi Acã, foi Israel. Israel vai perder a batalha por causa de um homem. Isso é terrível. Eu não vou dar os detalhes. Esse capítulo é o que eu mais prego. De todo o livro de Josué, esse é o que eu mais prego. Não é nem o capítulo 1, o capítulo 7 é o capítulo que eu mais prego do livro de Josué, né? Apesar que tem muito tempo que eu não prego sobre ele. Mas a história é simples, né? Israel vai para a guerra, eles levam 2, 3 mil soldados, vai todo mundo, perdem a batalha, 36 homens morrem, eles fogem. Até eu vou ler, acho que vale a pena ler uma parte, bota no versículo 7, deixa eu ver se é o 7. Eu vou ler a oração de Josué. Depois que eles perdem a batalha, lá no versículo 7, acho que é o 7, é 8, por ali. É o 7, viu? Exclamou então, Josué vai orar depois que perdeu a batalha. Exclamou então Josué, eterno Deus, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos exterminar, a gente morrer? Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Perdoa-me, Senhor, mas o que poderei dizer agora que Israel foi derrotado e humilhado por seus adversários? Continua. Os cananeus e os demais habitantes desta terra serão informados sobre este acontecimento, vão nos cercar, aniquilarão o nosso nome à face da terra, e o que farás pelo teu grande nome? Até aqui tá bom, é a oração de Josué, 7, 8 e 9. Quando eles perdem a batalha, como Josué estava certinho com Deus, e Deus falou que ele não ia perder a batalha nenhuma, desde que obedecesse a palavra, desde que tivessem obediência e fidelidade, né? Ele estava em obediência, mas não sabia que alguém do meio estava trazendo maldição para a nação. Aí ele perde a batalha, e você vê claramente, no meu entendimento, ele fica revoltado com Deus. Eu tenho algumas experiências assim, de eu orar igual Josué. Ainda bem que Deus tem misericórdia. De eu orar a Josué, orar a Deus igual Josué, como se o erro estivesse em Deus. Pensa comigo. Josué está obedecendo, fez tudo que Deus mandou, agora ele não consultou a Deus, mas está em obediência, está em santidade. Só que perdeu a batalha. E Deus falou no capítulo 1 que ele não ia perder batalhas, desde que ele obedecesse tudo. Aí ele acha que foi Deus que foi o quê? Infiel. Só uma experiência rápida, mas fica de alerta para todo mundo, né? Eu já contei isso aqui, eu sempre gosto de contar isso. Eu, no meu início da minha caminhada cristã, quando pastor atendia pessoas, eu passava por situações parecidas, de atender alguém, aí ela contava os seus problemas, só que a pessoa tinha tanto cara assim de santinha, uma mulher de Deus, homem de Deus, né? Assim, ela conta e tudo mais, ficava com tanta pena dela, que eu achava que Deus estava errado. Que foi Deus que falhou, que não cumpriu. Aí eu orava a Deus, Senhor, que isso deixou isso acontecer, não sei o que, não sei o que lá, e questionava a Deus, como se fosse realmente a Bíblia falhou, Deus errou, algo do tipo. Graças a Deus, todas as vezes que eu fiz isso, Deus mostrou que aquela pessoa estava mentindo. De alguma forma, Deus mostrava que aquela pessoa estava mentindo. Ela contou parte, contou meias verdades, ocultou certas coisas. Na hora que eu orava, eu sentia algo de errado quando era pela pessoa. E eu lembro perfeitamente a última vez. A última vez foi em agosto de 2017, se eu não me engano. Acho que foi 2017. Lá em Morro Azul, que fica entre Pati do Alferes, fica entre Miguel Pereira e Vassouras. Morro Azul. Abri uma igreja lá. Eu lembro que era agosto porque era a semana do Dia dos Pais. Por que eu lembro disso? Eu fazia culto lá terça, quinta e domingo de manhã. E voltava para Nilópolis. Aí foi um senhorzinho que ele teve uma depressão, que ele perdeu as expressões dele. Ele ficava o tempo todo assim, ó. Não chora, não ri, não se alegra, ficava normal. Ele chega na igreja, todo social, Bíblia debaixo do braço,
senta na cadeira, igual robô. O culto inteiro eu pregando, ele parece que nem pisca. Quando acaba o culto, eu atendo ele. Aí ele contou para mim, resumindo a história, ele contou para mim que a filha dele, se eu não me engano, morreu com 11 facadas do marido nas mãos dele. Ele pegou a filha, sangrando, levou no carro, foi levar para o hospital, ela morreu no caminho. Com 11 facadas. Ele perdeu o emprego na prefeitura que ele tinha, perdeu todo o dinheiro que ele tinha. A filha morreu com facada. Ele contou um monte de problema, até esqueci agora de alguns detalhes. Um monte. Quando ele falou um monte de problema, eu fui perguntar, o senhor já era crente quando isso aconteceu? Ele falou, era. Fazia parte do grupo dos homens, e até palavra, ele tinha a oportunidade de ler um versículo no grupo dos homens, ele lia no grupo dos homens. Quando ele falou que já era crente, e tudo aquilo ali aconteceu, quebrou minhas pernas. Ele não pode. O cara já era de Deus, como é que a filha morre assim, injustamente? Uma coisa é quando a pessoa morreu pela fé. Outra coisa, morreu pelo marido, tem nada a ver com fé, e né, aquela coisa toda, eu fiquei assim, meu irmão, diante do Espírito Santo, eu fiquei passando mal. Eu atendi aquele cara, eu fiquei passando mal, pesado, triste, com dificuldade de dormir, parece que o peso veio para mim, de preocupação, não é espiritual não, preso de tristeza, com o que aconteceu com ele, que ele foi contando os problemas todinho. Eu fui embora naquele dia para casa, pedi ajuda em uma oração para o pastor amigo meu. Eu questionei Deus, meu Deus, como é que isso deixou acontecer com esse cara? O cara era da igreja, o cara cantava, o cara fazia não sei o que, o grupo dos homens, e comecei a questionar, semana do Dia dos Pais, agosto. Aí eu não sabia. Naquela mesma semana, uma outra irmãzinha, que era obreira de outra igreja, ela foi lá no nosso culto, ela falou, pastor, a igreja tinha acabado de abrir, né? O senhor quer passar o Dia dos Pais lá em casa, almoçar lá em casa? Ela me chamou para almoçar na casa dela, Dia dos Pais. A igreja tinha acabado de abrir. Aí a Bíblia diz para não desperdiçar as oportunidades, eu falei, quero. Vou almoçar lá. Aí foi almoçar na casa dela. Quando eu fui almoçar na casa dela, eu e a Vanessa na época, ela falou assim, pastor, meu irmão foi na tua igreja esses dias. Falei, mesmo que é teu irmão? Era esse cara. Aí eu contei para ela, o teu irmão, ele falou que aconteceu isso. Aí ela falou, é mesmo, pastor? Ele falou que a filha dele, que morreu com 11 facadas e cantava na igreja, traía ele com todo mundo. Era prostituta, uma adúltera. O marido matou ela, porque na comunidade, no Morro Azul, 3 mil habitantes, ela traía ele direto com todo mundo. E cantava no altar da igreja. E o cara, com tanto ficar revoltado, uma hora que não quis mais perdoar. Ele foi lá e matou ela com 11 facadas. Estou falando que o que ele fez é certo. O foco não é esse. O foco é, aconteceu porque deu brecha pro capeta. É isso que eu estou falando. O que ele fez errado, que ele seja preso, eu estou falando do espiritual, estou falando do humano não, estou falando do espiritual. Ele falou, e a mulher largou ele? Mas ele falou que a mulher largou ele, mas ele falou também que ele também traía a mulher? Que ele tinha uma amante? Que a mulher dele largou ele. Mas não falou que tinha amante. Outra coisa, ele falou que perdeu o emprego da prefeitura, mas ele falou que ele não era dizimista ofertante, ele não dava nenhum centavo para a igreja, mesmo ganhando muito dinheiro? A mulher ficou mais de 1 hora difamando aquele 71, velho 71. Era velho da igreja 71 caloteiro. Amante, adúltero, grupo dos homens, cantava infiel à mulher, a Deus, a igreja, infiel a todos. Era um Acã que trouxe maldição para a família. Quando eu orei por ele naquele dia, sem saber de nada, eu parecia que eu orei uma pedra. Parecia que eu tinha orado uma pedra. Eu senti que Deus falou, não. Só que eu não sabia o porquê. E estava muito emocionalmente afetado pelo que ele me contou. Naquele dia que a mulher falou todos os podres daquele cara, eu falei, Senhor, nunca mais eu faço isso de novo. A pessoa pode vir um cara de santo. Tá ruim, então você se examina e veja onde é que está o teu problema, o teu erro. Porque se estiver ruim para mim, fui eu que errei. O pecado, pode ser pecado, estou em pecado, ou não é nem pecado, mas eu errei. Não pequei, mas errei. Por isso está ruim na minha vida. Porque em Deus nunca vai estar. Josué falou, o Senhor que errou. O Senhor fez a gente atravessar o Jordão para morrer na mão do inimigo? Não é melhor ficar do outro lado, não? Vou falar o quê? Me perdoa, vou falar o quê? Aí a gente perdeu a batalha. Josué está culpando Deus pela derrota. Olha o versículo 10. Deus vai responder. Então o Senhor falou a Josué, levanta-te. Fala para o seu vizinho, levanta-te. Continua sentado, não é para levantar agora não. Se levantar em outro sentido.
Por que permanece assim prostrado sobre o teu rosto? Ora, o povo de Israel, que igreja? Pecou, quebrou a aliança que eu lhe ordenara. Sim, tomou do que é maldito, furtou para si, e também escondeu e guardou entre as suas bagagens. Foi por isso que os filhos de Israel não poderão ou não puderam resistir aos seus inimigos. E voltaram as costas ou voltarão as costas dos seus adversários, porquanto se tornaram a si mesmo malditos, merecedores de destruição. Tradução, Deus falou a Josué: vocês perderam por culpa de vocês e não minha. A culpa é de vocês. Quebraram a aliança, pegaram o que é maldito, trouxeram maldição para si, para casa e para toda a nação, por isso perderam e por isso vão continuar perdendo, porque estão amaldiçoados. Quem entendeu isso aqui? Quem compreendeu? Isso aqui é uma outra pregação, que é para outro, não é para tema pano novo, mas é para outro tema. Tornaram a si mesmo maldito. Isso aqui é muito forte. Eles mesmos trouxeram maldição para a sua própria vida. Ó, esse furtaram, isso aqui sabe que é de Deus, né? Porque era pra, aquele ouro e prata era do Senhor. Ai era para eles, Jericó era para Deus. Eles tomaram aquilo que é Deus para eles, trouxeram maldição porque não deram para Deus o que pertence a Deus. Deus falou: tudo de Jericó é meu. Ai, no próximo capítulo 8, é de vocês. Fica todo o ouro, rebanho, pega para vocês. Mas Jericó é meu. Quando pegou o que era de Deus para eles, eles roubaram de Deus. Trouxeram maldição para si. Amém? Fala para o teu vizinho assim: cuidado com dízimos e ofertas. Não vai trazer maldição para si tomando aquilo que é de Deus. Tá aí, só ler o capítulo todo, você vai entender. O capítulo 6 e o 7. E o 8 era deles, tudo era deles. Mas o 6, Jericó era de Deus. A primícia era do Senhor. Amém, igreja? Quem entendeu até aqui? Então aqui eles vão perder a batalha. Sabe o que chamou atenção? Presta atenção comigo, eu fiz aqui uma anotação, né? Acã, ele não fez Israel perder força militar. Israel venceu uma batalha muito mais difícil, porque estava aliançado com Deus. Perdeu uma batalha muito mais fácil de vencer, não por causa do exército, porque o exército era o mesmo. A força deles era a mesma, só não tinham mais a bênção de Deus. Pegou isso aí? Anotou? Acã não fez Israel perder força militar. Ele quebrou a comunhão espiritual com Deus. Eles não perderam a batalha por causa de força militar. Perderam a batalha porque a comunhão foi quebrada. Vai aí para 1 de João, capítulo 1. É 1 de João, não é o evangelho não, é a epístola, lá no finalzinho. 1 de João, capítulo 1, versículo 8. Ou seja, o diabo quer que você perca a batalha quebrando tua aliança com Deus, tua comunhão com o Senhor. Ó, se declaramos que não temos pecado algum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda e qualquer injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso e a sua palavra não está em... Esse versículo fala de comunhão. Você recebeu o perdão em Cristo Jesus, mas ainda falhamos. E quando nós falhamos, temos que rapidamente nos acertar com Deus para não perder essa comunhão com o Senhor. Porque essa quebra de comunhão faz você perder batalhas fáceis como Ai. Quem anotou? Quem entendeu o que eu falei? Quem entendeu? Anotou o que eu falei? Entendeu? O perdão você recebeu pelo sangue de Jesus. Só quando a gente erra, guarda mágoa no coração, não perdoa, peca, vive em pecado, algo assim, e não se acerta com Deus, como Ele está dizendo, você vai perder a sua comunhão com Deus. Perdendo a sua comunhão com Deus, até para a terra de Ai você perde a batalha.
Quem entendeu isso aqui? Quem entendeu o que eu falei? Entendeu? O quanto isso aqui é forte? Em comunhão com Deus, até Jericó tomba na tua frente. Comunhão quebrada, até a terrazinha de Ai acaba contigo. Isso aqui é muito forte, igreja. Isso aqui é sensacional. Você não pode deixar o diabo quebrar a tua comunhão com Deus. Errou, fez alguma besteira, vai orar, pede perdão, se acerta com Deus, se acerta com quem você errou, limpa o coração. Não perca a tua comunhão, porque senão até a terrazinha de Ai acaba contigo. Em comunhão com Deus, nem muralha de Jericó fica de pé na tua frente. Aliança quebrada, até uma terrazinha de Ai acaba com a tua vida. Quem entendeu? Entendeu realmente? Conseguiu entender? Fala pro teu vizinho, o diabo, ele quer quebrar a tua comunhão com Deus. Abre o teu olho. Ai, tá do teu lado. Vou repetir porque isso aqui é muito forte. Em comunhão com Deus, até os muros de Jericó tombam na tua frente. Comunhão quebrada, até uma terrazinha de Ai acaba contigo. Esse texto é para restaurar a tua comunhão com Deus, se acertar, pedir perdão, perdoar, limpar o coração, porque não vai ter o Josué que vai dar vitória. Aí te perdeu, é culpa de vocês. Se não reconstruir essa comunhão, tirar esse anátema, se restaurar o relacionamento com Deus, vocês vão continuar perdendo a batalha como está em Josué. Não vai ter jejum, campanha, não vai ter entrega de sal, entrega de rosa, entrega de... Vai nada resolver. Nada vai resolver. O que vai resolver é restaurar a tua comunhão com o Senhor. Amém, igreja? Quem está entendendo aqui? Quem está entendendo? Volta para Josué, volta para Josué. Já vou terminar já. Deixa eu correr aqui também. Então falamos do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, 6, 7. A quebra de aliança fez quebrar a comunhão e perdeu a batalha. Aí no capítulo 8, eles vão repetir a guerra. Volta para o capítulo 8 de Josué. Eles vão repetir a guerra contra Ai. Sabe o que é interessante? Aqui no capítulo 8 vai ter algumas coisas que vão acontecer, né? No capítulo 5, do capítulo 3, Deus fala da santificação. Capítulo 6, para vencer a guerra, ele fala da obediência e da fé. E no capítulo 8, ele fala de estratégia, inteligência e fé. Então, olha que interessante. Para as primeiras conquistas, ele falou da santificação, da obediência e da fé. Somente agora, nessa terra agora de Ai, que Deus vai tratar agora de estratégia, inteligência e fé, para poder vencer também essa batalha. Então, novamente, antes da estratégia, da inteligência, do poder do exército, vem a santificação, a obediência e a fé. Amém? Aí Deus vai dar uma direção no capítulo 8 para eles poderem vencer. Eles vão vencer a guerra. Capítulo 9, não vou entrar em detalhes, mas o capítulo 9 fala dos gibeonitas, que inventaram uma mentira, entregaram no povo de Deus. Deixa para outro dia. Capítulo 10 e 11 fala de só guerra. Capítulo 10 é guerra, 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 guerra. É no capítulo 10 que o sol e a lua param. Entendemos que a Terra para de girar, não é isso? Por quase 24 horas, o dia se estende, Deus manda chuva de granizo, mata um monte de gente, e o negócio foi feio. Foi uma guerra terrível, no capítulo 10 e 11. Aí vamos para o capítulo 12, versículo 24. Capítulo 12, versículo 24, para acabar as guerras. Esse capítulo 12, ele vai dar uma lista dos reis que Josué venceu. Aí acabou as guerras, começou no capítulo 6, 7, 8, 9, 10, 11, todas as batalhas. O 12, ele vai citar todos os reis que ele vence. Aí ele fala assim, ó: ao rei de Tirza, ao todo 31 reis. Foram 31 reis que Josué com Israel enfrentou do capítulo 6 até o capítulo 12. Desses 31 reis, né, como está no capítulo 10, 11... ele enfrentou 5 reis de uma vez só, 10 reis de uma vez só. Ele enfrentou vários reinos juntos que se juntaram para atacar, e ele derrotou vários ao mesmo tempo.
colocar assim, vai ficar mais fácil de explicar. Não foram 31 batalhas, teve batalha que foi tudo junto, né? Mas foram 31 reis que ele vence. Desses 31 reis, para quantos desses reis ele perdeu? De 31. Ganhou 25, perdeu para 6, ganhou 27. Quantos que ele ganhou, quantos que ele perdeu? De 31 reis. Hã? Quando a gente pergunta, até as crianças ficam quietas. E venceu. Exatamente. De 31 reis, ele só perdeu uma vez, que foi essa do capítulo 7, por causa do pecado de Acã. Ele perdeu. No capítulo seguinte, ele volta e vence. Então, vamos dizer assim, 32 batalhas. Não foi 32, porque foram várias juntas. Eu vou desmembrar para entender o raciocínio. 32 batalhas, 31 vitórias. A única derrota que ele teve não foi por causa do inimigo forte, porque foi o inimigo mais fraco de todos. Isso que é incrível. A única derrota foi para a terra mais fraca de todas, porque as outras eram muito mais fortes. Até gigantes ele venceram de primeira. A única derrota que ele teve foi porque estava em comunhão quebrada com Deus. Foi porque havia pecado, maldição na terra. Senão tinha vencido também aquela batalha. 32 batalhas, 31 vitórias. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. A única derrota é quando a comunhão ela foi quebrada. Igual eu falei, a presença de Deus, ela antecede a vitória. A santificação, ela antecede as maravilhas. Deus como prioridade antecede as vitórias e as conquistas. Quer transformar promessa em posse? Prioridade com Deus, santificação, aliança, comunhão, tudo isso antecede o cumprimento das promessas, as vitórias, as conquistas. Não tem diabo que pode te parar, que pode te derrotar, desde que você esteja muito bem aliançado com Deus. Diga glória a Deus. Quem entendeu isso aqui? Quem conseguiu compreender? Eu acho que a palavra ela está muito clara que Deus está falando com a gente. Eu acho que o que o Espírito Santo está querendo forçar e semear em nós está muito claro. Só não é possível que não entendeu. Entendeu. Todo mundo aqui já entendeu. Agora a questão é se vai fazer ou não. Se vai sair daqui e vai esquecer tudo que ouviu, ou se vai começar a organizar a sua vida e fazer para poder acontecer. Diga glória a Deus. A única derrota foi o povo mais fraco. Gigantes, Jericó, 6 nações, 10 nações, derrotou tudo junto. E a mais fácil eles perdem. Mas por quê? Porque estava aliança quebrada com Deus, infelizmente. Para finalizar a pregação, agora eu vou terminar. Vamos para o capítulo 23. Capítulo 23. Não, pulo direto para o 24. Vamos logo para o 24. Capítulo 24, vou terminar já. Capítulo 24, versículo 14. Eu vou ler do 14 até o 24 e termina a pregação. Então, para finalizar, deixa eu explicar para você. Capítulo 1 até o 5 é a preparação espiritual. Capítulo 6 até o 12 são as guerras. 13 ao 22 são a repartição da herança. 22, 23 e 24 é a renovação da aliança para a bênção permanecer. Então aqui nessa parte aqui agora, inclusive não, calma aí rapaz. Volta para o capítulo 13, versículo 1. Eu ia esquecer de um versículo que um dos que eu mais amo do Josué. 13, 1. Ó, capítulo 12, acabou as guerras. Capítulo 13. O tempo passou e Josué se tornou o quê? Idoso. E um certo dia, o Senhor falou com ele: eis que estás velho, em idade avançada, e ainda resta o que, igreja? Muita terra para ser conquistada para Israel. Isso aqui não é uma bronca, nem nada disso não. Só que assim, Josué guerreou, o cara conquistou muita coisa.
Aí chegou a hora que acabou. Repartiu tudo, aí Deus fala, olha, sobe lá. Dá uma subida ali, olha lá para a terra. Aí ele começa a olhar a terra ainda, o território. Aí Deus fala, tá vendo tudo isso aí? Olha quanta coisa era teu. Era de vocês. Eu já tinha separado para vocês. Só que vocês não tomaram posse ainda. Então olha que coisa. Eles conquistaram muito e Deus falou, eu ainda tinha muito mais para dar para vocês. Amém? Fala para o seu vizinho assim, ó, tem mais de Deus para você ainda. Não fica satisfeito não, corre mais, tem mais. Ainda tem muito mais de Deus para você ainda. Ah, pastor, já fechou o ano, ainda tem muito mais de Deus para o ano que vem. Ainda tem muito mais de Deus para a gente conquistar ainda. Diga glória a Deus. Isso aqui é incrível, isso aqui é um dos meus textos favoritos. O cara conquistou muito e Deus fala, ainda tem muito mais para vocês. Olha quanta coisa já tinha separado para vocês que vocês não tomaram posse ainda. Deus tem muito mais para a gente ainda. Amém, pessoal? Ano que vem, 27, 28, 29. Quando nós chegar o arrebatamento, eu não sei quando é que vai chegar. Quando não chegar, ainda tem muita terra que Deus separou para a gente tomar posse e conquistar ela. Diga glória a Deus. Enquanto Deus está sustentando você com vida, tem muita terra para conquistar ainda. Amém? Não deixe o diabo quebrar a tua aliança, trocar prioridades, perder o foco daquilo que realmente é importante, por coisas temporárias e passageiras desnecessário. Com Deus você vai muito além. Amém? Agora, para terminar, vai para o versículo capítulo 24, 14, deixa eu terminar então. Aí tomaram posse de tudo, agora vai só renovar a aliança, José vai morrer. É a parte que eu sempre choro, quando o personagem vai morrer. Aí vai terminar, né? Ó, 24, 14. Agora, portanto, temei ao Senhor, sirva ao Senhor, respeita ao Senhor. E sirva-o com integridade e com sinceridade. Lançai fora os deuses aos quais serviram os vossos antepassados do outro lado do rio e no Egito, e sirva de coração ao Senhor. Porém, se não vos parece bem servir ao Senhor, escolha agora a quem vocês querem servir. Se as divindades às quais serviram aos vossos antepassados, além do rio Eufrates, do outro lado, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses amorreus em cuja terra agora vocês habitam, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diante disso, o povo unânime respondeu: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. O eterno nosso Deus é aquele que nos fez subir, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão, quem fez estes sinais portentosos diante dos nossos próprios olhos e nos guardou por todo o caminho que percorremos e por entre todos os povos através dos quais passamos. O Senhor pessoalmente expulsou diante de nós todos os povos pagãos, bem como os amorreus que habitavam na terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Declarou então Josué a todo o povo ali reunido: não podeis servir ao Senhor, pois Ele é um Deus santo, um Deus zeloso e ciumento, que de forma alguma perdoará a vossa rejeição, nem as vossas iniquidades e pecados. Se abandonardes a Deus, o Senhor, e cultuardes aos deuses dos pagãos, Ele se voltará contra vós e vos castigará, mesmo depois de ter sido misericordioso e generoso para convosco. Ele vos fará grande mal e os exterminará da terra.
Contudo, o povo todo declarou diante de Josué: não, é ao Senhor que nós serviremos. Afirmou então Josué diante de toda a congregação: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes ao Senhor para o adorar e servir. E responderam uníssono: sim, somos testemunhas. Então Josué lhes ordenou: lançai fora, pois, todos os deuses e ídolos estrangeiros que estão no meio de vós, e inclinai o vosso coração exclusivamente para o Senhor, o Deus de Israel. E todo o povo declarou diante de Josué: ao Senhor eterno nosso Deus serviremos, e somente a sua palavra obedeceremos. Diga glória a Deus. Para encerrar, após anos de guerra, conquista, repartição da herança, ele vai renovar a aliança com Deus e fala o seguinte: olha, vocês agora vão ter que tomar uma decisão. Igual Jesus falou no futuro: ninguém pode servir a dois senhores. Esse negócio de mistura não funciona no reino de Deus. Vocês decidam a quem vocês querem servir. Se aos deuses do outro lado do Jordão, se aos deuses amorreus que agora a gente habita na terra deles, se ao Senhor, vocês escolhem, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. José falou: eu continuo com o Senhor, e a minha família também. Aí ele fala: não, nós também serviremos ao Senhor. Aí ele fala: olha só, se vocês querem realmente servir ao Senhor, vocês vão ter que agora pegar tudo que é tipo de imagem, de escultura, de entidade, de Deus, de idolatria, tirar tudo e jogar fora agora. Porque se vocês decidirem escolher o Senhor e continuar pecando e idolatrando, Ele não vai perdoar vocês, Ele vai castigar vocês, Ele vai punir vocês, vocês vão vir um grande mal do Senhor sobre vocês. Se vocês estão falando que querem servir a Deus, é para servir de verdade. Porque se ficar em cima do muro, o próprio Deus vai trazer mal sobre a vida de vocês. Eles falam: não, estamos decididos a servir somente ao Senhor. José falou: então tá bom. Então sirvam a Ele e obedeçam a sua palavra. Diga glória a Deus. É forte ou não é, igreja? Não, eu quero servir ao Senhor, mas eu vou continuar guardando isso aqui, aquilo ali. Não. Se misturar, o próprio Deus vai castigar e vai punir vocês. É para servir somente ao Senhor e com interesse de coração. Eles realmente abraçaram, largaram tudo fora, serviram ao Senhor. Eu não lembro exatamente se foi 100, 200 anos até chegar a Juízes, por aí. Mas ficaram mais alguns anos, décadas, um bom tempo, desfrutando de paz, prosperidade. A vida ficou uma maravilha. Até que uma outra geração foi surgindo, que se esqueceu de Deus, começou a servir outros deuses, aí vai entrar Juízes e volta o caos a vir sobre a terra. Mas durante todo o tempo em que se mantiveram em aliança com Deus, ainda que tinha mais terra para conquistar, ainda tinha inimigo ao redor, ninguém fez guerra com eles, eles desfrutaram de paz e de prosperidade. Diga a glória a Deus. Para finalizar a pregação, agora é a sua vez de decidir a quem você vai servir a partir de hoje, próximo ano e sua vida inteira. Ou se é somente ao Senhor Deus, ou você vai continuar misturando e trazendo um mal sobre a sua própria vida. Quem entendeu isso aqui? Quem entendeu? Quem entendeu a palavra de hoje? Quem entendeu como transformar a promessa em posse? Entendeu a pregação, a palavra de final de ano? Guarda essa palavra de hoje no seu coração. A de domingo e a de hoje são as duas mensagens de Deus para nós, para esse final de ano, para o nosso próximo ano e para o resto de toda a nossa vida. Diga graças a Deus. Para quem foi uma benção a palavra, para quem foi uma benção, pastor, gostei, foi benção, falou ao meu coração, está queimando no meu coração, ali, meu propósito é aliança com Deus ano que vem, amém? Glória a Deus por isso. Sentado mesmo, coloque a mão no seu coração, deixa eu fazer uma oraçãozinha rápida. Poderoso Deus, muito obrigado
pela palavra de hoje. Muito obrigado por essas duas mensagens que o Senhor ministrou aos nossos corações nessa manhã, tanto de domingo quanto hoje de quarta-feira. Oro para que a palavra cresça, a palavra prospere, a palavra crie raízes, frutifique em nosso coração, porque é maravilhoso saber que, aliançado com Deus, até as muralhas de Jericó, elas vão tombar diante da nossa frente. Até gigantes, filhos de Enaque, serão derrotados e baterão em retirada em aliança com o Senhor. Agora, uma vez que a comunhão é quebrada, até a pequena terra de Ai se torna um problema para a gente. Nos ajude, Senhor, a ter a Ti como prioridade, a santificação, a obediência, a fé, a comunhão, a aliança, porque tudo isso precede vitórias, precede conquistas, antecede promessas, antecede as bênçãos que todos nós queremos alcançar. Com total firmeza de coração, como Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Estamos aqui para declarar também com total firmeza de coração que nós, a nossa igreja, serviremos também ao Senhor e obedeceremos a Tua palavra. Nada de mistura, nada de inconstância, nada de cima do muro, nada de misturar as coisas santas do Senhor com as coisas pecaminosas desse mundo, porque nós não deixaremos o diabo contaminar as nossas vestes, corromper o nosso compromisso e fazer a gente perder batalhas as quais o Senhor projetou que a gente ganhasse. Queremos ser mais do que vencedores em todas as áreas da nossa vida, em qualquer guerra, em qualquer batalha, em qualquer situação. Espírito Santo de Deus, desperta a igreja do Senhor para aquecer o coração, para ano que vem ter uma vida de oração, de leitura, de busca, de comunhão, frequência na igreja, tomar todas as santas ceias, se fortalecer, ser cheio do Espírito Santo e ter o melhor ano da nossa vida já vivido até então. 2026 seja um ano do extraordinário, é o ano da remissão, é o ano da redenção, é o ano da salvação, da reconciliação, é ano de grandes conquistas, é ano de transformar a promessa em posse, é ano de sair do deserto, atravessar o Jordão com toda a preparação espiritual e derrubar as muralhas e conquistar a terra que emana leite e mel, a qual o Senhor falou: veja, eu dou para vocês. Essa terra, ela já é nossa em Cristo Jesus. Essa terra já é direito nosso em Cristo Jesus. Nossa prioridade é comunhão, é intimidade, é obedecer, é agir em conformidade, é não se contaminar, é guerrear, se esforçar e desfrutar da plenitude da paz, da prosperidade em Cristo Jesus para nós. Obrigado por essa palavra maravilhosa e abençoada. Que ela venha queimar forte em nossos corações, nos dar força, renovar a nossa vida e nos direcionar para a nossa vida em diante. Em nome de Jesus, obrigado, amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Amém, Jesus, glória a Deus, graças a Deus. Amém, povo de Deus. Quem entendeu esses últimos dois recados, de domingo e a de hoje, glória a Deus por isso. Deixa eu adiantar a segunda parte, a parte das doações. Preste atenção, obreiros principalmente. Eu vou recolher os dízimos e as ofertas. Caso alguém vai entregar hoje isso aqui, ó, entrega na mão do obreiro, não bota dentro do alforje, dar na mão do obreiro. Esse bread de vida é para dar na mão do obreiro. O dízimo, a oferta, coloca no alforje. Isso aqui dá na mão do obreiro, porque ele vai juntar direitinho e vai colocar aqui no altar, que a gente vai orar com isso aqui. A gente vai apresentar a Deus. Quem já entregou está aqui, ó. Todo mundo que já separou está aqui, mas ainda é pouco que tem aqui. E quem não entregou vai entregar hoje, dá na mão do obreiro que ele vai juntar, e eu vou juntar com esses daqui, ok? No alforje coloca só o dízimo e a oferta dentro do alforje, amém? Obreiros, passa para mim o envelope do dízimo da oferta, envelope do dízimo da oferta.
Pastor, eu quero meu envelope de dízimo e de oferta para hoje, para outro dia. Você pega o envelope, outros obreiros vai recolhendo. Pastor, eu quero entregar minha vida. Entrega na mão dos obreiros que estão recolhendo. Uns passam os envelopes, outros recolhem o projeto, para a gente poder ir separando. Isso, show de bola. Quem tiver que entregar, dá na mão do obreiro, da obreira, que eles vão separar. Quem quiser envelope do dízimo, da oferta, só pedir que os obreiros entregam. Maquininha de cartão, pastor, eu quero a maquininha de cartão, fazer meu último dízimo do ano, minha última oferta do ano. Já separa agora. Isso, junta aí direitinho. Agora sim, ó, chegando tudo, ó. Agora tá bonito. Tava vazio, agora tá cheio. Os projetos estão aqui. O ano inteiro aqui no altar para a gente orar. O ano todo. Faltou alguém entregar o projeto de vida? Faltou alguém entregar o projeto? Projeto não, né? Tá. Alguém mais envelope do dízimo da oferta? Alguém mais envelope do dízimo ou da oferta? Alguém quer o envelope? Pode guardar os envelopes. Alguém quer a maquininha de cartão? Cadê a maquininha? Tá passando a maquininha? Cadê? Tá ali atrás, né? A maquininha de cartão tá passando. Segura o seu dízimo, segura a sua oferta, seu voto, seu alvo. Você trouxe algo para semear, segura nas suas mãos, em nome de Jesus, ou apresenta as mãos ao Senhor. Poderoso Deus, em nome de Jesus Cristo, eu faço ao Senhor uma breve oração para lhe apresentar dizimistas, ofertantes, colunas, patrocinadores, homens e mulheres que são fiéis no dízimo, na oferta, longe de nós fazer como Acã, tomar para a gente aquilo que pertence ao Senhor. Eu te apresento a nossa fidelidade, a nossa obediência, a gratidão ao Senhor, que o Senhor receba da fidelidade do seu povo, que o devorador seja repreendido e que para o próximo ano haja grandes, mas gigantescas colheitas multiplicadas. Haja fartura, haja abundância, toda sorte de bênçãos do Senhor, terra deleitosa, produtiva, próspera. Eu abençoo o teu povo financeiramente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode passar. Coloca aí dentro quem trouxe. Coloca aí no alforje você que trouxe. Glória a Deus. Eu vou fazer a oração do Praia de Vida. Depois tem uns recadinhos finais. E também já encerra a transmissão. Vou ter agora não. Vou deixar a oração junto para o pessoal poder participar de tudo. E glória a Deus. Você quer o quê? Testemunho, tá. Vamos fazer a oração. Todo mundo está com o seu bread de vida em mãos? Você me deu uma parte, a outra parte está contigo aí, correto? Segura o seu bread de vida em mãos, segura o seu. Essa que você me entrega e o seu está com você. A gente vai fazer uma oração agora para apresentar ao Senhor, em nome de Jesus. E depois a gente fica nos recadinhos finais e eu finalizo a nossa reunião. Vamos ficar de pé? Vamos levantar? Vamos se preparar em nome de Jesus. Ainda tem a ceia também, depois eu faço ceia, Hoje é muita coisa, né? Ainda tem a ceia também, no final a gente faz a ceia. Já pro finalzinho. Glória a Deus. Segura o seu bread de vida em mãos.
Pastor, infelizmente eu esqueci a minha metade em casa. Logo hoje, né? Mas se esqueceu, você vai orar do mesmo jeito. Glória a Deus. Vamos fazer a nossa oração ao Senhor. Feche os seus olhos nesse momento. Vamos preparar o nosso coração. Praticamente é uma das últimas orações nossas desse ano aqui na igreja. A gente vai colocar o nosso coração diante do Senhor, a nossa vida, nosso projeto de vida para o ano que vem. Provérbio 16:3 declara: consagra ao Senhor os teus planos, os teus projetos, e eles serão estabelecidos, serão bem-sucedidos. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial. Pai, nós estamos diante da Tua presença nessa manhã de quarta-feira, último dia do ano de 2025. Ouvimos a Tua palavra, recebemos o recado do Teu Espírito Santo ministrado aos nossos corações. Tanto domingo como prioridades, como hoje, transformando a promessa em posse. O recado foi claro, a palavra foi dada. Não há ninguém que não entendeu, não há ninguém que tenha dúvidas, porque o Senhor foi muito claro conosco. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Hoje é um dia corrido para a maioria das pessoas. Mercado, compras, fazer comida, vai para lá, vai para cá, e se arruma, e aquela coisa toda. E tudo bem, nada demais nisso. Só que nós escolhemos a melhor parte. Ao invés de ser Marta e falar: não posso ir hoje de manhã não, porque tem muita coisa para fazer, nós decidimos ser Maria e ter vindo para a tua casa, e a confirmação veio pela palavra que essa foi a escolha certa, e depois as demais coisas a gente resolve. Primeiro, viemos gastar o nosso tempo nesse último culto do ano aqui em Parada de Lucas, para ouvir a palavra, para oferecer um culto agradável, para colocar os nossos projetos em oração diante de Ti, para agradecer ao Senhor por essa palavra maravilhosa, por essa direção maravilhosa do Teu Espírito Santo ministrado ao nosso coração. Até as muralhas de Jericó tombam na presença de Deus. Não tem inimigo que possa nos resistir, porque a Tua presença, ela antecede as vitórias, ela antecede as conquistas, os milagres, as maravilhas. Estamos nos santificando hoje, dia 31, para que dia 1º em diante o Senhor possa fazer maravilhas em nosso meio. Estamos nos santificando hoje, meu Pai, para que amanhã, nessa virada de ano, esse próximo ano, o Senhor possa fazer coisas maravilhosas, sobrenaturais, extraordinárias aqui em nosso meio. O Senhor é o mesmo, o Senhor não muda. O mesmo ontem, hoje e serás para sempre. O mesmo Deus que fez, o mesmo Deus que faz. O mesmo Deus que fará outra vez na nossa vida. Nós cremos em Ti, cremos na Tua palavra, e como Josué declarou, nós também repetimos: eu escolho servir ao Senhor e obedecer a Tua palavra com inteireza de coração. Eu escolho obedecer ao Senhor, a Tua voz, a Tua direção, e fazer a vontade do Senhor na minha vida, para a glória do Teu nome, porque somente o Senhor é Deus. A própria Raabe declara: o Senhor é Deus acima nos mais altos céus, o Senhor é Deus embaixo na terra, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. A nossa vida está nas Tuas mãos, o Senhor controla tudo. A nossa vida está nas Tuas mãos. O Senhor fez a terra parar de rodar para que a guerra continuasse. Se estendeu por mais 24 horas para que Josué e seu exército tomassem posse de tudo, derrotassem seus inimigos. O Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Espírito Santo de Deus, nos cobra, Senhor. A cada manhã, quando a gente levantar e acordar, antes de começar aquela correria, escola, trabalho, e tem que sair, tem que tomar banho, tem que comer, tem que fazer isso aqui, nos ajuda, Espírito Santo, a acordar um pouco mais cedo,
a levantar um pouco antes e parar para orar, ler um capítulo da tua palavra, meditar naquele texto. Durante o dia, ao invés de se perder com entretenimentos, coisas que não acrescentam nada na nossa vida, parar para ler mais um pouquinho, para orar, para orar mais um pouquinho, para orar, para parar para buscar um pouco mais ao Senhor, a trazer na memória a presença de Deus, a comunhão com o Senhor. A como Daniel, que todo dia, todo santo dia, orava 3 vezes ao dia, mesmo tendo que governar mais de 100 províncias. Ele fazia isso, esse compromisso espiritual, essa responsabilidade espiritual, essa aliança em nível máximo com o Senhor. Ele tinha um espírito excelente. Nos ajuda, Espírito Santo, a ser, a fazer, a desfrutar e a transbordar. Que o Senhor venha mover o nosso interior para estarmos no centro da Tua vontade. Mova, Senhor, o nosso interior para estarmos no centro da Tua vontade. Derrama a Tua unção, Espírito Santo, sobre nós, para a gente ser tudo que o Senhor quer que a gente seja, para a gente fazer tudo que tem que ser feito. Foi confiado a nós ser feita essa missão. Não seria necessário levantar um Josué para continuar a obra, para continuar o plano, mas que a promessa, o propósito continue e se cumpra através da nossa vida. Que não seria necessário levantar um outro líder, um outro homem, outra mulher, para fazer aquilo que o Senhor confiou que eu fizesse. Dá-nos capacidade, Espírito Santo. Dá-nos capacitação, Espírito Santo de Deus, para fazer a Tua vontade, para ser e para fazer, para aprender e para fazer, para desfrutar, Senhor. Existe uma terra que está emanando leite e mel, que é nossa, que tem gigantes desfrutando daquilo que é nosso, que tem inimigos ímpios, pagãos, desfrutando daquilo que era para ser nosso e não deles. A terra pertence ao Senhor, o Senhor deu para nós. Mas tem gente ímpia desfrutando daquilo que é nosso, Senhor. Não. Eu quero desfrutar daquilo que é meu. Eu quero desfrutar daquilo que Jesus conquistou para mim. Eu quero desfrutar daquilo que, através de um alto preço, foi pago para ser meu e para ser seu. A terra é nossa, meu irmão. A terra é nossa, minha irmã. Se quiser e me ouvir, comerás o melhor desta terra. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta para eu entrar, eu entrarei e cearei com você, e você vai cear comigo. Tem banquete farto de Jesus para nós. Ele disse: as migalhas é para cachorro, os cachorrinhos comem das migalhas da mesa, o filho senta na mesa e come do pão. Você é filho, você é filha. Nós não fomos criados para viver de migalhas, de restos. O Senhor tem uma mesa preparada para a gente, tem um banquete separado para a gente. Ele tem o melhor da terra para dar para a gente. A terra de Canaã não era só uma terra boa, era a melhor terra. Canaã não era só uma terra boa, era a melhor que Deus tinha para dar para eles. Deus tem coisas melhores para você. Deus tem coisas melhores para mim, para você, para essa igreja. Josué 13:1, ele leva Josué ao monte, mostra a terra e fala: Josué, olha quanta terra você conquistou, olha quanta terra ainda tinha para conquistar, olha quanta coisa boa tinha para você ainda, Josué. Tem mais de Deus para você, Josué. Tem mais de Deus para você, meu irmão, minha irmã. Não para na fronteira, não se contenta do outro lado do Jordão, atravessa o Jordão, toma posse de tudo. Não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, declara a palavra do Senhor. É Ele que nos coroa com graça, com misericórdia, que nos dá longevidade na terra, que renova a nossa juventude, a nossa saúde, a nossa força, o nosso vigor, que perdoa todos os nossos pecados, sara todas as nossas enfermidades.
Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso médico, Ele é a nossa saúde, é a nossa paz, é a nossa prosperidade, Ele é a nossa força, Ele é a nossa sabedoria, a nossa salvação, a nossa prosperidade. Todas as nossas fontes estão no Senhor, o nosso Deus. Todas as nossas fontes estão no Senhor, o nosso Deus. O nosso Deus é uma fonte inesgotável. O nosso Deus é uma fonte inesgotável. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, porque tudo que diz respeito à vida e à piedade, Ele já nos deu em Cristo Jesus. Porque eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. É plenitude de vida, vida abundante, vida plena, vida completa. Porquanto somente eu, o Senhor, conheço os planos que determinei a vosso respeito, planos de paz e de prosperidade, de não causar dor, prejuízo algum, mas esperança e um futuro melhor. Deus tem um futuro melhor para você. Deus tem coisas melhores para você em 2026. Deus tem coisas maiores para você em 2026. Não deixa o diabo quebrar a tua aliança. Não deixa o diabo fazer a comunhão ser quebrada. Não deixa o fogo se apagar. Não deixa a mornidão tomar conta, a frieza espiritual tomar conta. Não deixa urgências, correria do dia a dia tomar lugar daquilo que é prioridade. Não deixa a correria do dia a dia tomar lugar daquilo que é prioridade. O nosso é prioridade, a palavra é prioridade, o Espírito Santo é prioridade, a comunhão é prioridade, estar na igreja é prioridade, orar é prioridade, jejuar é prioridade, buscar o reino de Deus, sua justiça é prioridade na nossa vida. Você tem que carregar conosco, Senhor. Esse compromisso temos que levar conosco, porque a presença antecede a vitória. A santificação, ela precede as maravilhas. A comunhão faz sermos irresistíveis do inimigo. Todos vão tombar, todos vão cair, muralhas vão tombar, gigantes vão fugir. A terra é nossa. A terra é nossa. Declara isso, a terra é nossa. Essa terra é minha. Aonde colocar a planta teu pé, eu te darei por herança. A terra é nossa. Está ligado na terra e nos céus, em nome de Jesus. Eu vou comer o melhor dessa terra em 2026. Ano sobrenatural, extraordinário, em nome de Jesus. Está ligado na terra, está ligado nos céus. 2026, ano do extraordinário, ano do sobrenatural, ano de tomar posse, ano de desfrutar de redenção, de remissão, de perdão, de salvação, de conquista. Em nome de Jesus Cristo. É ano de conquista. É ano de sair do deserto, de atravessar o Jordão e de tomar posse em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Tudo isso em comunhão com o Senhor. Tudo isso em intimidade com o Senhor. Tudo isso em aliança contigo, Senhor. Em aliança com o Senhor Jesus. Aleluia! Glórias e glórias ao Senhor Santo, Santo, Santo. Santo Deus, maravilhoso Deus, Santo Deus. Contigo nós somos mais do que vencedores. Com o Senhor nós saltamos muralhas. Nós derrotamos exércitos. Somos mais do que vencedores. Tudo posso quando o Senhor é aquele que nos fortalece. O Senhor é a nossa força, aleluia. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se maior é o Espírito que habita em nós do que aqueles que estão no mundo. Se mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que vêm contra nós. Aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo.
Decidais hoje a quem vós servireis. Se aos deuses do Egito, do outro lado do Jordão, se aos deuses amorreus em cuja terra agora habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E se escolhemos servir ao Senhor, é sem mistura. Lançai fora os deuses estranhos, lançai fora a idolatria, lançai fora tudo que é maldito, tudo que contamina, que suja, que corrompe. Decidais hoje a quem vós servireis, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós decidimos te servir e obedecer a tua palavra. Eu decido te servir e obedecer a tua palavra, Senhor. Eu decido obedecer a tua voz, a estar no centro da tua vontade. Eu escolho a presença de Deus. Eu escolho comunhão com o Senhor. Eu escolho intimidade contigo. Isso já é mais do que suficiente. A tua presença nos basta, a tua graça nos basta. Oh, aleluia. Glória a Deus. Senhor, eu quero apresentar a Ti aqui os projetos de vida. Projetos para bens materiais, para saúde, para fim de dívidas, para vida financeira, para vida sentimental, para família, e projetos para o principal, a vida espiritual. Eu faço esse compromisso com o Senhor, vai ficar aqui no teu altar. E se eu estiver aqui esse próximo ano, vou estar orando toda quinta-feira de oração. Toda quinta-feira que houver reunião de oração, estaremos aqui orando os nossos projetos de vida, trazendo a memória, relembrando, orando, colocando em oração diante do Senhor. Porque aquele que pede, ele recebe, aquele que busca, ele encontra, aquele que bate será aberto. Peçam e receberão, clama a mim que eu te responderei. Então eu apresento em oração ao Senhor todos os nossos projetos, petições que nós fizemos para este ano de 2026. Não haverá inimigo que poderá nos resistir. Não haverá muralha que vai permanecer de pé. Não vai ter filho de Anak, não vai ter gigante que vai resistir. Porque com o Senhor nós conquistaremos. Com o Senhor nós tomaremos posse de tudo. De tudo em nome de Jesus. Por isso eu apresento, eu oro, eu consagro ao Senhor todos esses projetos em oração. Talvez alguns mais vão vir ainda durante o dia, durante o mês de janeiro e por aí vai. Eu apresento, eu consagro, eu coloco em oração diante do Senhor. Eu declaro no nome de Jesus que está ligado na terra e está ligado nos céus, que os céus estão abertos e que a terra é nossa. Eu tomo posse, nós tomamos posse dos nossos projetos. Tomamos posse das nossas petições. É ano de realização. É ano de concretização de promessas, de petições, de cumprimentos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo eu oro ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu clamo ao Senhor e consagro a Ti no nome de Jesus. Diga assim comigo: meu Pai, os meus projetos para 2026 eu entrego e consagro ao Senhor e declaro: 2026 é ano de tomar posse da promessa, é ano de conquista. A terra, ela é minha. Este vai ser o meu ano. Tá ligado na terra, tá ligado nos céus. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Amém. Tá ligado? Glória a Deus. Podem sentar.
É a palavra, né? Então é ano da posse. É ano da posse. Glória a Deus. Pessoal de casa, curte, comenta e compartilha. E se não ouviu domingo, procura a mensagem de domingo para poder ouvir o todo e ser abençoado. Meu forte abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Glória a Deus. Já vou te liberar.